Olá, pessoal. Eu sou o professor Auro Marcolan e vou apresentar para vocês mais uma aula de transferência de calor. Na aula de hoje, vou apresentar o método DTMR, conhecido como método da média logarítmica das diferenças de temperatura. É um método utilizado para análise de trocadores de calor. Método DTML para análise de trocadores de calor. Dado o esquema de um trocador de calor de correntes paralelas. Temos aqui, esquematicamente, um trocador de calor de casca e tubo, onde o fluido quente passa pelo tubo e o fluido frio passa pelo casco. Com isso também podemos constituir um gráfico da temperatura em função do comprimento do trocador de calor. No nosso caso, vamos estabelecer o intervalo de 0 a L. Observe o desempenho do fluido quente na sua passagem pelo trocador de calor. Agora, vemos o desempenho do fluido frio na sua passagem pelo trocador de calor. Vamos agora, nesse intervalo de 0 a L do trocador de calor, tomarmos uma pequena área em que nós temos uma variação infinitesimal da quantidade de calor e uma variação infinitesimal da quantidade de área. Observe agora que o fluido quente tem uma vazão mássica mH e uma temperatura TH. Que o fluido frio tem uma vazão mássica MC e uma temperatura do fluido frio TC. Essa diferença entre a temperatura do fluido quente e a temperatura do fluido frio, nós temos a variação da temperatura ΔT. Para a diferença entre a temperatura do fluido quente na posição 0 e a temperatura do fluido frio na posição 0, temos o ΔT0, que é a variação da temperatura na posição 0. Na posição L, temos a temperatura do fluido quente na posição L e a temperatura do fluido frio na posição L, o que constitui o ΔTL. Agora, na variação infinitesimal, nós temos o dTH, que é a variação infinitesimal da temperatura do fluido quente, e dTc, que é a variação infinitesimal da temperatura do fluido frio. Ou seja, A é a área de transferência de calor medida a partir da entrada. É dada em metro quadrado. mH e MC são a vazão mássica dos fluidos frio e quente, respectivamente, dada em quilograma por hora. ΔT é a diferença local de temperatura entre fluidos quente e frio, em uma posição qualquer no intervalo de 0 a L. ΔT0, diferença local de temperatura entre fluidos quente e frio, na posição x igual a 0. ΔTL, diferença local de temperatura entre fluidos quente e frio, na posição x igual a L. U é o coeficiente de transferência de calor global entre os dois fluidos. É dado em watts por metro quadrado por Kelvin. Q é a taxa de transferência de calor global. É dado em watts. A taxa de transferência de calor
elementar de Q do fluido quente para o fluido frio, através de uma área elementar de A, no ponto A, é dada por dQ igual a U dA delta T. Entretanto, dQ deve ser igual ao calor desprendido pelo fluido quente, ou absorvido pelo fluido frio, ao passarem do ponto A para o ponto A mais dA. Com esta consideração escrevemos: dQ é igual a menos mH CpH dTH do fluido quente. dQ é igual a mais MC CpC dTc do fluido frio. Onde CpH e CpC são os calores específicos e dTH e dTc são as variações infinitesimais dos fluidos quente e frio, respectivamente. Temos, então, que ΔT é igual a TH menos TC. Ou, a variação infinitesimal da variação de temperatura é igual às variações infinitesimais do fluido quente menos a variação infinitesimal do fluido frio. Combinando as equações, dQ igual a menos mH CpH dTH, o que implica que dTH é igual a menos dQ sobre mH CpH. dQ é igual a mais MC CpC dTc, o que implica que dTc é igual a mais dQ sobre MC CpC. Assim, substituindo naquela expressão, dTH fica igual a menos dQ sobre mH CpH menos dQ sobre MC CpC. Então, ΔT é igual a menos dQ vezes 1 sobre mH CpH mais 1 sobre MC CpC. Observe que esse termo vamos chamar de B, que é igual a 1 sobre mH CpH mais 1 sobre MC CpC. Então, podemos dizer que a variação infinitesimal da variação de temperatura é igual a menos B vezes a variação infinitesimal da quantidade de calor. Continuando, então, da expressão de ΔT igual a menos B vezes dQ, como dQ igual a U vezes dA vezes ΔT, fica que ΔT é igual a menos B vezes U vezes dA vezes dt. Separando as variáveis, tudo que é ΔT vai para um lado e tudo que é dA fica do outro. Então, no lado esquerdo da equação temos dΔT sobre ΔT. E no lado direito temos menos B vezes U vezes dA. A solução da equação diferencial ordinária, considerando o intervalo de 0 a L, ou seja, por todo o comprimento do trocador de calor, dá que a integral de dΔT sobre ΔT, no limite de ΔT0 a ΔTL, é igual a menos a integral de B vezes U vezes dA de 0 a T, que é a área total. Considerando agora a integral BU vezes dA, considerando que B vezes U é uma constante, podemos tirar fora da integral, então a expressão fica que a integral de ΔT sobre ΔT no intervalo ΔT0 a ΔTL é igual a menos B vezes U vezes a integral nos limites de 0 a T de dA. Integrando fica essa integral, substituindo os limites ΔTL e ΔT0, fica essa expressão aqui, que diz que é o logaritmo da variação ΔTL menos logaritmo neperiano de ΔT0, que é igual a menos B vezes U vezes AT menos 0.
seja, temos logaritmo neperiano de delta TL igual a menos logaritmo neperiano de delta T0, que é igual a menos B vezes U vezes AT. Absorvendo o sinal, podemos inverter os logaritmos aqui. Certo que esse sinal passa para o lado de cá, que faz com que a gente inverta esses dois logaritmos. Então, nós temos aqui logaritmo de delta T0 menos logaritmo de delta TL é igual a B vezes U vezes AT. Pela propriedade dos logaritmos, nós temos, então, que o logaritmo de uma diferença é igual ao logaritmo de um quociente. Ln, então, de delta T0 sobre delta TL, que é igual a B vezes U vezes AT. A taxa de transferência de calor global, que, através do trocador de calor, é determinada pela solução da equação diferencial ordinária d ΔT igual a menos B dQ. Integrando no intervalo de 0 a L, temos que a integral de d ΔT no intervalo de ΔT0 a ΔTL é igual a menos a integral no intervalo de 0 a Q de B dQ. Observe que B é uma constante e eu posso tirar fora da integral. Então, nós temos que a integral no intervalo de ΔT0 a ΔTL é igual a d ΔT, igual a menos a integral de 0 a Q de dQ. Resolvendo a integral e substituindo seus limites, temos que ΔTL menos ΔT0 é igual a menos B vezes Q menos 0. Ou seja, ΔT0 menos ΔTL igual a B vezes Q. Como B é igual a ΔT0 menos ΔTL sobre Q, e substituindo na equação, fica Ln de ΔT0 sobre ΔTL é igual a menos B vezes U vezes AT. Teremos que Ln é ΔT0, ΔTL, vezes ΔT0 menos ΔTL sobre Q, que é o valor de B, vezes U vezes AT. Articulando convenientemente os termos, vamos ter que Ln de ΔT0 sobre ΔTL é igual a ΔT0 menos ΔTL sobre Q, que é o valor de B, vezes U vezes AT, fica. Isolando o Q, temos que ΔT0 menos ΔTL sobre Ln ΔT0 sobre ΔTL, vezes U vezes AT. Ou Q é igual a U vezes AT vezes ΔT0 menos ATL Ln de ΔT0 ΔTL, que é a média logarítmica das diferenças de temperatura, o famoso dTml. O nosso objetivo final é exprimir a taxa de transferência de calor através do trocador de calor em termos de diferença média de temperatura. Então, considerando que ΔTln é igual a dTml, que é dt0 menos ΔTL, dividido pelo logaritmo neperiano de ΔT0 sobre ΔTL, temos então Q igual a U vezes AT vezes ΔT. Ou, finalmente, podemos dizer que a quantidade de calor ou a taxa de transferência de calor global é igual ao coeficiente de transferência de calor global vezes a área de transferência de calor total vezes dTml. E esta foi mais uma aula de transferência de calor, em que apresentamos para vocês o método dTml, que é um método para análise de trocador de calor. Foi um privilégio ter estado com vocês
Espero vê-los em uma próxima videoaula.